Bom, tá gravando agora. Então, vou começar, antes de falar da aula de hoje, eu vou começar dando alguns recados. Então, vocês viram que eu disparei para vocês a atividade de seminários, né? Então, como que vai funcionar essa atividade dos seminários? Basicamente, vai ser da seguinte forma. Vocês foram divididos em os grupos, lá no Classroom está postado os grupos. E aí a gente vai fazer um ringue de ideias. Então, como que vai ser esse ringue? Então, cada grupo tem o seu tema. Então, um ficou com melhoramento genético clássico, outro melhoramento genético molecular. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente chama de pitch. Pitch é uma proposta de apresentação onde você vende o seu produto. Então, vocês vão pensar como se eu e o restante dos colegas que não estão participando da batalha fôssemos os investidores de vocês. E aí vocês vão ter que vender essa ideia. Então, vocês vão ter... Alguém do grupo vai apresentar em 10 minutos a ideia, me convencendo por que eu devo usar ou o melhoramento genético clássico ou o melhoramento genético na verdade, não odeio, não. Eu estou fazendo o advogado do diabo. Ou melhoramento genético clássico ou melhoramento genético molecular. Então, vocês vão ter 10 minutos. Cada grupo fala as suas coisas. Enquanto um grupo está falando, o outro grupo pode estar anotando os pontos que ele acha que pode ser debatido. Por quê? Porque logo depois que os dois grupos apresentarem, cada grupo vai ter 5 minutos, e aí outras duas pessoas, que não a primeira pessoa, vão poder apresentar, rebatendo as ideias. Então, assim, ó, o grupo tal falou que tal coisa é isso, isso, isso. O outro grupo tal passou falando que é isso, 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 isso. E aí, no final, a gente vai fazer vou fazer uma espécie de um Kahoot com uma única questão, onde os seus colegas vão votar qual foi a equipe melhor. E aí, essa equipe melhor, pelos argumentos, independente do que foi apresentado, ela vai me dizer, ela vai ganhar um ponto a mais. Então, vamos dizer que eu vou dar uma nota de arguição do que eu acho, que pelos argumentos a equipe tirou, vamos dizer que vocês tiraram 8. A equipe que ganhar mais pontos vai ficar com 9, porque ela ganhou um ponto a mais do negócio. E se, Lucas, e esse meu grupo foi perfeito e tirou 10? Vai ficar com 11. Então, vocês vão ter 11 de nota. Entendeu? Algo nunca antes visto, né, nessa história dessa universidade. Vou falar nessa universidade, deixa eu mostrar para vocês. Meus recebidos, eu tenho que mostrar para vocês meus recebidos do dia. Hoje, não sei se vocês sabem, mas nossa universidade faz 15 anos. Nossa universidade não, nosso campus faz 15 anos. E aí, então, estamos com uma linda debutante a dançar a valsa nesse dia de hoje. Então, a gente, os professores, só para que vocês saibam, eu sou um dos dinossauros do Instituto, gente. Então, do dia que a pedra foi cravada nesse Instituto, eu estou dentro dele. Então, eu sou da primeira turma que entrou no Instituto para dar aula. Então, eu e alguns professores, que vão ser professores de vocês, Regiane, Thelma, somos a primeira leva de professor daqui do Instituto. E aí também ganhei minha canequinha, ganhei também minhas canetas, hoje de 15 anos do IMS. Então, é um dia muito feliz para a gente. Há 5 anos atrás, a gente fez um festão no Instituto, mas infelizmente a pandemia não nos permite fazer isso. Bom, o último grupo está aí dizendo que, assim, que eu odeio falar, que eu odeio vocês falar mal da biotech. Não quero que vocês falem mal da biotech, mas eu quero que vocês, a partir da visão das outras pessoas que são contra a regulamentação da biotech, me tragam esses pontos para que a gente consiga debater. Então, vocês vão ter que fazer o papel de advogado do diabo. Então, é justamente assim, beleza, a gente quer regulamentar, mas por quê? Principalmente, Roberta deve estar muito triste, porque Roberta participa muito é a TikToker oficial do Lina, né? Da Lina Biotech, então deve estar bem triste com esse processo. Mas é importante vocês terem os outros pontos também, e isso traz como base para vocês se fortalecerem melhor para a argumentação futura, entendeu?
Por isso que é interessante vocês fazerem. Roberto, foi você que fez tem um desses aí que o povo. Gente, eu sou velho para essas coisas, eu não acompanho. Eu não acompanho o TikTok. Eu acompanho o Instagram, né? Mas eu vi ela fazendo aquele, que parece que toma um tiro e fala, aí fala, não sei o que, é da Federal. Eu acabei. Sim, eu fiz esse mesmo. Aí, Saiu ó. essa semana. Eu acompanho todos, acompanho todos. Ô, professor, eu fiz um sobre o regulamento também. Tem Eu até sei. figurinha. Tem até figurinha. E eu vou ter que falar contra o regulamento, professor? Não. Mas é bom porque, ó, pelos argumentos contra, você vai se fortalecer para falar os a favor. Entendeu? Tá bom, então, né? Fazer o quê? Acho que não tem pra onde correr, né? Vou É. encarar como desafio, vai ser o jeito. Sim, é um desafio, porque a gente está muito acostumado com a nossa visão, e aí quando a gente muda o foco, a gente às vezes até. Eu não tenho nenhuma posição, não. Não tenho nenhuma posição. Eu sou biólogo, e apesar da minha carreira, algumas pessoas serem contra, né, porque acharem que vai tomar a posição do biólogo, eu sou extremamente a favor da regulamentação da biotech. Eu acho que, assim, durante muitos anos, a gente teve uma questão onde todo mundo fazia biotech, entendeu? E aí a grande questão é quando você não tem alguém especializado nisso, alguém que você tenha know-how para fazer, às vezes a coisa sai tudo é biotech e às vezes as pessoas não conseguem definir realmente o que é biotecnologia. E eu acho que para mim é um grande papel. Eu sou totalmente a favor, tanto que eu sou um dos professores, juntamente com a professora Tiana, que fez a implementação do curso, não se preocupe. Bruna, que vai dar aula para vocês, é da primeira turma de biotech. Bruna, abra sua câmera, por favor. Sim, tô falando para vocês que eu sou um dinossauro, gente, quando eu falo para vocês. Bom dia, gente. Eu também sou dinossauro, Lucas. Eu sou da primeira turma. Bom, gente, deixa eu explicar o que Bruna e Camila vão fazer nos próximos dias. Então, nesse último módulo, que é o módulo de melhoramento genético, tanto Bruna quanto Camila é minha aluna de mestrado, Bruna é minha aluna de doutorado, Bruna está quase terminando o doutorado. Bruna é formada na primeira turma de biotech. Então, a veterana das veteranas de todos vocês. Então, o que acontece? Os meninos que fazem pós-graduação, eles têm que fazer o que a gente chama de estágio docência. Então, eles normalmente assumem algumas aulas sobre a minha supervisão. Então, por exemplo, a Bruna já fez a aula, eu já olhei a aula, falei para ela, ó, tá tudo certo, e ela vai dar aula para vocês. Como que funciona? Funciona igual uma aula. Então, vocês estão com alguma dúvida, para e fala assim, ó, Bruna, eu não entendi, da mesma maneira que vocês fazem comigo. Ok? E aí, ao longo, depois no final, a gente faz uma avaliação de como a Bruna foi, e aí, então, a gente dá uma nota para ela no processo. Então, Bruna e Camila, elas vão se revezar. Bruna vai dar a sua genética de populações, né? Isso. Camila vai dar genética quantitativa. Depois, Bruna vai falar de melhoramento genético clássico. Clássico, que é o seu, Bruna? É isso, clássico, Lucas. E depois, Camila vai falar de transgênicos, melhoramento genético molecular. Então, a gente vai ficar... As duas vão dar essas duas aulas para vocês, para a gente finalizar esse módulo. Logo depois que terminar as aulas da Bruna, eu convidei 3 outros alunos, ex-alunos da Biotech, inclusive uma é Fernanda Gabriela, que foi da mesma turma que Bruna, que está trabalhando na Monsanto, que é uma empresa de melhoramento genético, e ela vai contar um pouco da história dela. Depois tem Andressa, Andressa Rodrigues, que foi da turma, é uma turma abaixo da de Bruna, que ela trabalhou com melhoramento genético de de cítricos. E depois vem gente, esqueci o nome do menino, gente. Esqueci agora. Que trabalhou com melhoramento genético de banana. Você lembra o nome? Você conhece? A Bruna conhece ele, mas eu não vou... Eu não sei quem que tá. Espera aí, deixa eu aqui buscar no Instagram. Gente, isso se chama idade, viu? Deixa eu só Manassés, gente.
Manassés também é uma turma abaixo de Bruna, da segunda turma da biotec, e também trabalhou com melhoramento genético, só que de banana. Então, a gente fecha o módulo dessa maneira. Alguns de vocês me perguntaram o que vai entrar na pesca do segundo módulo. A pesca do segundo módulo, ela vai entrar padrões de herança e heredogramas, linkage, crossing over e mapeamento cromossômico, alterações cromossomais e mutações, vai entrar a palestra distinta de genética médica e entra a aula de hoje de genética de populações de Bruna. Então, a gente fecha o segundo módulo com essas pescas. Vocês também já devem estar perguntando, Lucas, e a pesca do módulo, do módulo 1? Estou terminando de corrigir. Logo, logo, provavelmente até o fim da semana, vocês vão ter as notas, ok? Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Ok. Bruna, então, pode projetar seus slides e a gente pode começar a nossa aula. Tá, joia. Lucas, como eu vou estar com a tela toda fechada, qualquer coisa você me interrompa se os meninos tiverem alguma dúvida, mandar pelo chat, eu não vou ver. Tá bom, pode deixar. Porque como entra alguns cálculos, aí possa ser que não fica muito claro, eu tenho que voltar. Tá bom, não, tranquilo. Já apareceu aí para vocês? Sim. Ok. Pode começar? Pode sim. Bom, gente, bom dia. Como o Lucas já me apresentou, eu sou Bruna Menezes, eu sou doutoranda do programa de Biologia e Biotecnologia de Micro-Organismos da UESC e eu vou apresentar a aula de Genética de Populações para vocês. Então, primeiramente, vamos entender um pouco do conceito de populações. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo local, apresentando continuidade no tempo e cujos indivíduos possuem a capacidade de se acasalarem ao acaso e, portanto, de trocarem alelos entre si. Cada população ela tem um acervo genético que lhe é particular e que a caracteriza. E esse acervo genético ele é transmitido ao longo das gerações. E o que seria, então, a genética de populações? A genética de populações é o campo da biologia que estuda a distribuição e a composição genética de uma ou mais populações. E esse estudo ele é baseado em cálculos matemáticos. A genética de população também ela pode ser definida como uma ciência que estuda a variação alélica das populações e também estuda as forças evolutivas que são capazes de alterá-las ao longo das gerações. Então, essa genética de população, ela surgiu da necessidade de se explicar a origem da variação genética que foi estudada por Charles Darwin, ao elaborar sua teoria de evolução das espécies. Então, a genética de populações, ela relaciona os genes que determinam as características com as suas frequências dentro das populações. Então, a genética de população, ela consegue explicar como ocorre a variação dessas populações no decorrer do tempo e do espaço. Então, a genética de populações, ela estuda a variação e como essa variação ela é transmitida dentro das populações e também estuda as forças evolutivas que promovem essa variação. Eu vou falar de algumas forças evolutivas, como a deriva gênica, o fluxo gênico, mutação e seleção natural. Então, essas forças evolutivas, elas ocasionam alterações nas frequências alélicas e genotípicas também de uma população que esteja sujeita a um processo de melhoramento. Eu estou falando aqui para vocês sobre essas variações, então eu trouxe o exemplo de formatos de bico de algumas aves. Então, esse formato de bicos, eles surgem a partir de adaptações do seu meio de vida, da sua forma de vida. Então, cada animal ele se desenvolve a depender da sua forma de vida, do que ele se alimenta principalmente. As árvores graníferas, elas se alimentam de grãos e de sementes, então ela possui um bicozinho menor e um bico mais grosso, mais firme, mais rígido, que serve para poder quebrar essas sementes. Já os animais nectívoros, como os beija-flores, eles apresentam um bico um pouco maior, mais alongado e mais fino, para que ele consiga coletar o néctar das flores. E um outro tipo de aves, como o pica-pau, ele possui
o bico mais em forma de espada, que é para bater no tronco para que ele possa coletar os insetos que estão ali presentes. Então, cada animal, cada espécie, ela vai se adaptando para a sua melhor sobrevivência no meio ambiente. Então, dentro das genéticas de população, a gente vai estudar as frequências genotípicas e as frequências alélicas. As frequências genotípicas nada mais é do que a proporção ou a porcentagem de indivíduos que apresentam um determinado genótipo na população. Já a frequência alélica é a proporção ou a porcentagem dos diferentes alelos para um locus gênico. Então, a frequência estima a frequência de cada alelo do gene na população. Aqui eu trouxe essa figurinha só para relembrar o que é locus, o que é gene e o que é alelo. Aqui nós temos um cromossomo de um indivíduo haploide e aqui nós temos destacado em verde o gene. O endereço do gene, onde esse gene se localiza no cromossomo, é chamado de locus. E aqui nós temos 2 cromossomos homólogos que provém de um indivíduo ele caracteriza uma semente Bruna, de forma... Oi. Você travou. Quando você entrou nesse slide, você travou. Travou? Então Travou. ninguém viu nada. Não. É minha internet está falhando mesmo. Então, eu vou voltar aqui. Então, gente, dentro da genética de populações, a gente vai estudar a frequência genotípica e as frequências alélicas. As frequências genotípicas nada mais é do que a proporção ou porcentagem de indivíduos que apresentam um determinado genótipo na população. Já as frequências alélicas, ela é a proporção ou a porcentagem dos diferentes alelos de um único locus gênico. Essas frequências alélicas, então, ela vai estimar a frequência de cada alelo do gene na população. Então, eu trouxe essa figurinha para a gente relembrar o que é um locus, o que é um gene e o que é um alelo. Aqui nós temos um cromossomo de um indivíduo haploide. O gene ele é destacado aqui em verde e o endereço do gene, onde esse gene se localiza no cromossomo, é chamado de locus. E aqui nós temos os cromossomos homólogos, 2 cromossomos homólogos de indivíduos diploides. O gene aqui, ele possui 2 alelos. Nesse exemplo que eu trouxe na figura, cada alelo, ela caracteriza uma forma da semente. O alelo dominante é chamado de azão, e esse alelo dominante caracteriza uma semente lisa. Já o alelo recessivo, caracterizado por azinho, ele caracteriza uma semente rugosa. E o loci nada mais é do que o plural de locus. Tudo bem? Foi agora, Lucas? Foi certinho. Certo. Então, dentro da genética de populações, a gente também vai falar do pool gênico. O pool gênico nada mais é do que o conjunto de genes. Então, são os genes que são comuns de uma população. É o acervo gênico dessa população. Então, o pool genético ou pool gênico, ele pode ser caracterizado como um somatório de todos os alelos dos membros reprodutivos de uma população em um determinado momento. Essa figurinha, ela retrata bem o que seria um pool genético. Aqui nós temos todos os alelos que estão presentes em uma população de cães, e nós temos alelos que estão presentes na maioria das raças, e outros que são mais específicos para algumas raças. Então, esse conjunto de alelos dentro dessa população é chamado de pool gênico. Então, nós vamos começar a entrar na parte de cálculos, o cálculo de frequência genotípica e de frequência alélica. Então, primeiramente, eu vou dar esse exemplo para começar a introduzir o assunto. Nós temos aqui uma população de indivíduos de sapo, e dentro dessa população nós temos 16 indivíduos. Como eles são indivíduos diploides, o número de alelos é 2 vezes o número da população. Então, o número de alelos que temos dentro da população é de 32.
Então, quantos indivíduos nós temos com o genótipo azão? Indivíduos homozigotos dominantes. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 indivíduos homozigotos dominantes. Quantos indivíduos nós temos heterozigotos, azão-azinho? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 indivíduos nessa população. E quantos indivíduos homozigotos recessivos, azão-azinho? Nós temos 1, 2, 3, 4. Faltou um, que eu não estou enxergando. Não, é 3, são 3. 1, 2, 3. Apenas 3. 3 indivíduos. Então, o somatório desses indivíduos, com todos esses genótipos, é de 16. E qual seria, então, a quantidade de alelos? Alelos azão e alelos azinho. A gente pode vir aqui fazer a conta, ou então a gente usa uma regrinha simples de matemática. Então, quantos alelos nós temos aqui de indivíduos homozigotos dominantes, azão-azão? É 2 vezes o número de indivíduos. Então, seria 10 mais o número de indivíduos heterozigotos. 10 mais 8, nós temos 18 alelos. E o mesmo vale para o alelo azinho. Nós temos 3 indivíduos homozigotos, 2 vezes 3, 6, mais o número de indivíduos heterozigotos, que dá 14. Então, essa somatória aqui dá o número total de alelos, que é 32. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Da minha parte, sim. Meninos, alguma dúvida? Ninguém falou nada. Não, porque essa parte é importante, porque ela é a base para todo o resto. Os meninos estão aqui falando que está tranquilo. Certo. Então, como a gente calcula a frequência genotípica? A frequência genotípica, como eu já havia dito, é a proporção ou a porcentagem na população dos diferentes genótipos para o gene considerado. Então, qual seria a frequência genotípica azão-azão? É o número de indivíduos, azão-azão, que seria 5, pelo número total de indivíduos da população. Então, a frequência é 5 dividido por 16, que dá 0,3125 ou 31,25% da população. O mesmo é feito para os cálculos dos indivíduos heterozigotos. Nós temos 8 indivíduos heterozigotos, dividido pelo número total de indivíduos, que dá 0,5, ou seja, 50% da população são heterozigotos. E os indivíduos homozigotos recessivos, azinho, nós temos apenas 3, dividido pelo número total, que dá 18,75% da população. Então, a somatória dessas frequências, ela tem que ser igual a 1, ou seja, tem que dar 100% da população. E é assim que a gente faz o cálculo da frequência genotípica. E como a gente calcula a frequência alélica? Como eu já havia dito, a frequência alélica é a proporção na população dos diferentes alelos de um gene, no caso aqui o gene azão, e azinho, o alelo azão e o alelo azinho. Então, como a gente faz esse cálculo? É o número de alelos azão, nós temos 18, dividido pelo número total de alelos, que dá 0,5625 ou 56,25%. E a frequência do azinho é 14, dividido pelo número total de alelos, que dá 0,4375 ou 43,75%. E aqui, novamente, o somatório tem que ser igual a 1 ou 100%. Então, vamos dar alguns exemplos práticos desses cálculos de frequência. Então, primeiramente, vamos fazer o cálculo quando não existe dominância. Um exemplo disso é quando se tem a cor da pelagem da raça desse tipo de gado. Então, quando o indivíduo ele é homozigoto A1, ele apresenta a coloração marrom. Quando ele é homozigoto A2, ele apresenta a coloração branca. E quando ele é heterozigoto A2, ele apresenta essa coloração mesclada, que é chamada de ruão. Então, vamos fazer primeiro o cálculo da frequência genotípica desse exemplo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a ausência de dominância
Isso quer dizer que um gene possui 2 alelos, mas ele apresenta 3 fenótipos distintos. Nessa tabela aqui, a gente tem os fenótipos marrom, o ruão e o branco, qual é o genótipo desses indivíduos, e aqui nós temos o número de animais. 500 animais marrons, 400 ruão e 100 branco, sendo um total da população de 1.000 indivíduos. Então, como a gente faz esse cálculo da frequência genotípica? Que nós temos novamente o genótipo e o número de animais. A frequência genotípica, como a gente já viu, nada mais é do que calcular o número de animais dividido pelo número total de indivíduos. Ou seja, 500 indivíduos dividido pelo número total, que dá meio, 0,5, ou 50% da população. Indivíduos heterozigotos, nós temos 400, 400 dividido por 1.000, dá 0,4, ou 40% da população. Indivíduos A2, homozigotos A2, nós temos apenas 100. Então, 100 dividido por 1.000 dá 0,1, ou 10% da população, totalizando 100%. E as frequências fenotípicas, como se tem ausência de dominância, as frequências fenotípicas ela é igual à frequência genotípica. Então, o cálculo basicamente é o mesmo, o número de animais dividido pelo número total de animais da população. Então, nós temos as mesmas frequências para marrom de 50, ruão de 40 e branco de 10. E como se a gente calcula a frequência alélica? Já a frequência alélica, a gente vai... Lucas? Não, é porque Pedro tinha perguntado, mas ele mesmo já disse aqui que você acabou de responder o que ele queria. E aí, quando ele falou, eu já ia perguntar. Pronto. Então, a gente vai fazer agora o cálculo da frequência alélica. A frequência do alelo A1 e a frequência do alelo A2, ela é calculada da mesma forma. Então, a gente tem o número de alelos A1 dividido pelo número de alelos totais, ou 2 vezes o número de indivíduos da população. Então, para o alelo A1, nós temos o número de alelos de indivíduos homozigotos, que é 2 vezes o número de animais, porque cada animal homozigoto ele possui 2 alelos, então é 2 vezes 500, então nós temos 1.000, mais o número de indivíduos heterozigotos, então seria 1.000 mais 40, ou mais 400, 1.400, dividido pelo número total de alelos, que é 2.000. Então, a frequência do alelo A1 é de 0,7 ou 70%. Para o alelo A2, nós temos duas vezes o número de indivíduos homozigotos, que é 100, então nós temos 2 vezes esse número, que é 200, mais o número de indivíduos heterozigotos. Então, nós temos 400 mais 200, 600 dividido por 2.000, dá 0,3 ou 30% da frequência. Então, como eu já havia dito, a frequência, nesse caso, a frequência genotípica e a frequência fenotípica, ela é a mesma, devido à ausência de dominância. E quando se tem, então, uma dominância completa? Um exemplo seria a cor do sapo. Então, indivíduos homozigotos e heterozigotos, ele apresentam o fenótipo verde. E apenas indivíduos homozigotos recessivos, azinho, que apresenta a coloração amarela. Então, como a gente calcula a frequência genotípica? A frequência genotípica, novamente, é o número de indivíduos dividido pelo número total de indivíduos da população. É o número de indivíduos de cada genótipo dividido pelo total da população. Então, indivíduos homozigotos dominantes, nós temos 100 dividido por 400, que dá a frequência de 0,25 ou 25%. Indivíduos heterozigotos, nós temos 160 dividido pelo número total de indivíduos, que é 400, 0,40 ou 40%. Indivíduos homozigotos recessivos, nós temos 140 dividido por 400, que é o número de indivíduos totais, dá 0,35 ou 35%. E de fenótipos, como
homozigotos dominantes e heterozigotos apresentam o mesmo fenótipo, a gente faz a somatória do número de indivíduos, no caso dá 260, dividido pelo número de indivíduos totais. Então, a frequência de sapos verdes é de 65%. E de sapos amarelos é 140 dividido por 400, nós temos 35% de sapos amarelos. E a frequência alélica? A frequência alélica, novamente, é o número de um determinado alelo dividido pelo número total de alelos. Então, seria 2 vezes 100 mais 160, que dá 360, dividido por 800, que é o dobro do número de indivíduos. Então, a frequência de Gzão é de 0,45. E a frequência de Gzinho é calculada da mesma forma, 2 vezes o número de indivíduos homozigotos mais o número de indivíduos heterozigotos, que dá 440, dividido pelo número total de alelos, que dá 0,55 ou 55%, a frequência do alelo Gzinho. Tudo bem, Lucas? Eu tenho que ficar perguntando porque, como é cálculo, às vezes passa rápido. Não, para mim tá tranquilo. Agora, meninas, ó, as meninas estão dizendo que tá tudo certo, tá tudo ótimo. Ótimo, achei que eu tenho que ficar repetindo, mas então vamos seguir. Então, se a gente só conseguisse observar, se a gente só pudesse observar o fenótipo desses indivíduos, nós sabemos que teria 260 sapos verdes e 140 sapos amarelos. Essa é a única informação que a gente tem. A gente não tem informação de quantos indivíduos homozigotos e heterozigotos nós teríamos. Então, qual seria a frequência alélica e a frequência genotípica nessa população? E também como se comportam essas frequências genotípicas e alélicas dessa população com o decorrer das gerações. Então, o teorema de Hardy e Weinberg, ele chega para poder trazer essas respostas. Hardy foi um matemático inglês e Weinberg ele foi um médico alemão, e ambos separadamente, independentemente, eles criaram esse teorema de equilíbrio da população. Então, o que seria essa população em equilíbrio? Seria uma população infinitamente grande, com cruzamentos ao acaso, e que não estejam sofrendo influência de fatores evolutivos, como mutação, seleção natural, migração. Então, não havendo alteração do seu pool genético, ou seja, as frequências alélicas e as frequências genotípicas se manterão constantes. Então, isso é um conceito de uma população em equilíbrio. Esse teorema, então, ele consegue prever as frequências genotípicas de uma população a partir das suas frequências alélicas. Então, a frequência de um alelo no pool gênico, ele é igual à probabilidade de que o alelo seja escolhido no conjunto gênico para formar um ovócito ou um espermatozoide. Isso quer dizer que a probabilidade de qualquer gameta transportar um alelo é igual à frequência desse alelo na população. Então, a gente vai ver isso melhor um pouquinho adiante. Então, numa população em equilíbrio, para uma determinada característica, existem 2 alelos, o alelo dominante e o alelo recessivo. A soma desses 2 alelos, dessas frequências desses 2 alelos na população é de 100%. Então, a frequência do alelo azão mais a frequência do alelo azinho tem que ser 100%. Então, se a gente chamar essa frequência da população de alelo azão de P e a frequência do alelo azinho na população de Q, nós temos essa equação, substituindo F de A por P e F de Azinho, porque nós temos essa equação, que é a mesma. P mais Q é igual a 1, ou 100% da população. Então, a gente já determinando as frequências alélicas, a gente pode calcular, a gente pode prever as frequências genotípicas a partir desse quadro. Então, nós temos ovócitos e espermatozoides, e cada um deles pode transportar ou o alelo azão ou o alelo azinho. E a frequência que esses ovócitos, esses espermatozoides, pode transportar esse alelo é de P, é a frequência do alelo azão, e Q, que é a frequência do alelo azinho. Então, com o cruzamento, com a fecundação de um ovócito e um espermatozoide azão,
nós temos 2 vezes P. É P vezes P, que é P ao quadrado. Então, para ter um indivíduo que apresente esse genótipo, a gente tem essa frequência, que é P ao quadrado. Já o cruzamento, já a fecundação do ovócito azinho com espermatozoide azão, nós teremos um indivíduo heterozigoto, e a frequência para que isso ocorra é P vezes Q. O mesmo ocorre para o cruzamento de um espermatozoide azinho com um ovócito azão. Então, nós temos uma frequência P vezes Q. E a frequência de um cruzamento de um ovócito azinho com espermatozoide azinho é Q ao quadrado. Aqui nessa tabela a gente resume os genótipos que são encontrados desses cruzamentos e aqui a sua frequência. Os indivíduos heterozigotos é 2 vezes PQ, porque ele aparece 2 vezes aqui nessa tabela. Então, a probabilidade dele aparecer é 2 vezes PQ. Tudo bem? Pode repetir essa última aí, por favor? Essa última parte? É, Dessa tabela? Ou daqui? daí. Desse Daí. cruzamento? Exatamente. Obrigado. É porque, assim, a probabilidade de um espermatozoide portar, de um espermatozoide ou de um ovócito portar o alelo azão ou o alelo azinho é a probabilidade que ele tem da frequência na população. É a mesma coisa. Qual a probabilidade de um ovócito portar o alelo azão ou o alelo azinho? E com o cruzamento ao acaso, a gente tem essas probabilidades de ocorrer esse tipo de genótipo na população. Então, se um ovócito azão cruzar com um espermatozoide azão, nós vamos ter um indivíduo azão-azão. E qual é a probabilidade, a frequência disso na população? É de P ao quadrado. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Obrigado, viu? Aí, o mesmo ocorre para os demais tipos de genótipo. Então, cruzamento de azão com azinho, nós temos azão-azinho, e a frequência que isso pode ocorrer é de PQ, P vezes Q. O mesmo ocorre para os outros. O cruzamento de azinho com azinho, nós temos uma frequência de Q ao quadrado. Então, dentro da população, a gente tem essas probabilidades de ocorrer esses genótipos. Os indivíduos podem ser homozigotos dominantes, podem ser heterozigotos ou podem ser homozigotos recessivos. E qual é a frequência que isso ocorre em uma população? A frequência é essa. A gente vai ver mais na frente, substituindo esses valores por números. Então, essa é a equação de equilíbrio de Hardy e Weinberg. Então, P ao quadrado é a frequência dos homozigotos dominantes, azão-azão. 2PQ seria a frequência dos heterozigotos, que seria azão-azinho. E Q ao quadrado é a frequência de homozigotos recessivos, que seria indivíduos azinho-azinho. E a somatória dessas frequências na população tem que ser igual a 1, ou 100%. Ficou claro, gente, essa parte? Peraí que até agora ninguém falou nada. Tá. É porque isso é a base, talvez, quando eu passar para a parte dos cálculos, fique mais fácil para eles conseguirem visualizar. Então, eu vou seguindo. Tá, só o Carlos Alberto falou que sim. O restante não falou nada, então podemos seguir. Então, vou seguindo, tá, joia? Com os cálculos, a gente vai ver que fica mais simples, porque essa parte é mais teórica, de como surgiu essa equação. Então, vamos fazer os cálculos das frequências alélicas, utilizando como exemplo a cor da pelagem em suínos. Nós temos aqui nessa tabela o fenótipo desses suínos, que pode ser vermelho ou preto, e nós temos aqui o número de animais. Então, nós temos aqui uma dominância completa. Então, indivíduos homozigotos dominantes ou heterozigotos, eles apresentam o fenótipo vermelho. E o número de animais vermelhos é de 640. Já os indivíduos com o fenótipo preto, eles são indivíduos homozigotos recessivos.
e o número de animais é de 360. Então, o total de indivíduos nessa população é de 1.000. Então, assumindo que essa população ela esteja em equilíbrio de HW, então a gente pode calcular as frequências utilizando essa equação. Então, é aquele mesmo cálculo que a gente fez anteriormente, agora utilizando essa fórmula para ficar mais claro para vocês entenderem como ela funciona. Então, qual seria a frequência dos indivíduos homozigotos recessivos, indivíduos pretos, Rzinho, Rzinho? Assumindo que essa frequência é o número de indivíduos, a frequência é o número de indivíduos homozigotos recessivos, que é Q ao quadrado, então nós temos que Q ao quadrado é igual ao número de indivíduos da população dividido por 1.000, que é aquele cálculo simples que a gente fez anteriormente. Então, a frequência de indivíduos homozigotos recessivos é Q ao quadrado, que é igual a 0,36 ou 36% da população. Então, 36% da população apresenta esse fenótipo preto, eles são homozigotos recessivos. E como a gente consegue calcular a frequência alélica a partir disso? É só passar ao quadrado de forma de raiz quadrada para o outro lado da equação, então a gente consegue achar o Q, que o Q nada mais é do que a frequência do alelo Rzinho. Então, a frequência do alelo Rzinho é igual a 0,60 ou 60%. Tudo bem? É simples, é só a gente passar para o outro lado o ao quadrado em forma de raiz quadrada e a gente acha o valor de Q puro, que é só a frequência do alelo Rzinho, que é de 60%. Então, como a gente consegue calcular a frequência do Rzão? A gente viu que a frequência do alelo Rzão é igual a Q e a frequência do alelo Rzinho P é igual à frequência do... Eu confundi. Nós sabemos que a frequência do alelo Rzão é igual a P e a frequência do alelo Rzinho é igual a Q. E a somatória de ambos é igual a 1. Então, P é igual a 1 menos o valor de Q, que é de 0,60. Então, a frequência de P é de 0,40 ou 40% da população. Tudo bem? Então, eu vou seguir. Pessoal, tudo bem? Ó, Roberta disse que está tudo bem, Carlos, Rafik, todo mundo dizendo que está tudo bem. Pronto, então eu vou seguir. Então, como a gente calcula a frequência de indivíduos homozigotos dominantes, indivíduos Rzão, Rzão? Nós sabemos que indivíduos Rzão, Rzão é P ao quadrado. Então, se a frequência do alelo Rzão é 0,40, a frequência de indivíduos Rzão, Rzão é 0,40 ou 0,4 ao quadrado. Então, a frequência de indivíduos Rzão, Rzão é de 16%. E qual seria a frequência de indivíduos heterozigotos? Indivíduos heterozigotos é 2 vezes PQ. Então, é 2 vezes a frequência do alelo Rzão vezes a frequência do alelo Rzinho. Então, é 2 vezes 0,4 vezes 0,6, que dá 0,48. Ou seja, 48% da população são heterozigotos. E aqui é a frequência de indivíduos homozigotos recessivos, que a gente já viu no slide anterior, que é Q elevado ao quadrado, que é 0,6 elevado ao quadrado, que é 0,36, ou 36% da população. Então, a somatória de 16 mais 48 mais 36 é igual a 100% da população, ou 1 da equação. Tudo bem? Agora eu vou seguir para uma partezinha que é mais complexa. Eu quero que essa parte anterior fique bem mais claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar, a gente volta, não tem problema. Então, vamos lá. Como se sabe se uma população ela está nesse equilíbrio?
Porque essa equação aqui é para populações que estão em equilíbrio. Não há uma variação alélica, nem uma variação genotípica ocorrendo nessa população. Então, ela se mantém constante, essas frequências. Então, como a gente sabe se essas frequências elas estão em equilíbrio? Então, a gente vai aprender a calcular a partir desse exemplo. Aqui nessa tabela, nós temos as frequências dos tipos sanguíneos M e N em uma amostra de uma população de 6.129 indivíduos. Aqui nós temos o tipo sanguíneo, M, indivíduos heterozigotos MN e indivíduos homozigotos N. E aqui nós temos os seus genótipos, os alelos MM, alelo MN e alelo NN. E aqui nós temos o número de indivíduos para cada genótipo. Como a gente calcula a frequência alélica? A gente já viu como a gente calcula isso. Seria 2 vezes o número de homozigotos, mais o número de heterozigotos, dividido pelo número total de alelos. O número total de alelos é 2 vezes o número de indivíduos. Então, vamos calcular aqui a frequência do alelo M, que é 2 vezes o número de indivíduos homozigotos, que é 1.787, mais o número de indivíduos heterozigotos, que é 3.039 indivíduos, dividido pelo número total de alelos, que é 12.258 indivíduos. Então, calculando isso, a gente tem o resultado da frequência do alelo M de 0,5395, ou 53,95% desses alelos na população, desse alelo na população. E o mesmo a gente faz para calcular o alelo N, 2 vezes o número de indivíduos homozigotos, que é 1.303, mais o número de indivíduos heterozigotos dividido pelo número total de alelos. Então, a frequência do alelo N é de 0,4605 ou 46,05% da população. Então, essa aqui é a forma como a gente calcula quando a gente tem todas essas informações, o número de indivíduos homozigotos e o número de indivíduos heterozigotos também. Mas se fosse como no caso anterior, em que houvesse uma dominância completa. Então, a gente não saberia quantos indivíduos homozigotos dominantes e indivíduos heterozigotos teria na população. A gente só teria certeza da quantidade de indivíduos homozigotos recessivos. Então, a gente pode calcular da forma como foi apresentado anteriormente. Então, a frequência de indivíduos homozigotos recessivos é igual a Q ao quadrado. E como a gente calcula? É o número de indivíduos homozigotos dividido pelo total. Número de indivíduos homozigotos dividido pelo total da população. Então, a gente passa esse ao quadrado de forma de raiz quadrada, com esse resultado. Então, a gente acha a frequência do alelo N na população, que seria de 0,406. É um valor bem próximo do que foi encontrado utilizando esse cálculo matemático. E como a gente acha a frequência do alelo M, seria P, que é a frequência do alelo M, é igual a 1 menos a frequência de Q, que seria P é igual a 0,539, que é um valor bem próximo também, praticamente igual ao que a gente tem todas essas informações, a gente calcula dessa forma. Ô, Bruno, eu não sei se para os meninos, mas repete essa parte final, porque deu uma travada. Deu uma travada nessa parte aqui, Lucas? Isso. Então, eu vou voltar. Qual foi a última coisa que vocês viram? Volta tudo? Volta, melhor. Pronto, tá, joia. Então, gente, eu havia dito que a gente calcula a frequência dos alelos dessa forma,
Mas a gente pode, se a gente não tivesse todas essas informações, a quantidade de indivíduos homozigotos e a quantidade de indivíduos heterozigotos, a gente poderia calcular da forma como a gente aprendeu anteriormente. Se a gente só soubesse a quantidade de indivíduos recessivos, indivíduos com os dois alelos recessivos. Então, como a gente calcularia isso? Então, a frequência de indivíduos homozigotos recessivos seria, como a gente viu pela equação, EQ ao quadrado, e como a gente calcula, é o número de indivíduos homozigotos dividido pelo número total de indivíduos. Então, seria esse valor. Aqui a gente acha a frequência genotípica. E para achar a frequência do alelo N, é só passar o elevado ao quadrado como raiz quadrada para o outro lado da equação. Então, Q é igual a 0,461, que é um valor praticamente igual ao encontrado quando a gente faz o cálculo dessa forma. E como a gente acha a frequência do alelo M, que seria P? Então, P, a gente sabe que P mais Q é igual a 1, a gente passa o Q subtraindo para o outro lado, então P é igual a 1 menos a frequência de Q. Então, P é igual a 0,539, que é um valor também muito próximo do encontrado nesse cálculo anterior. Mas como a gente tem todas essas informações, a gente calcula dessa forma. Isso aqui seria para caso a gente não soubesse quantos indivíduos homozigotos dominantes e quantos indivíduos heterozigotos nós teríamos na população, que a gente poderia estimar da mesma forma. Agora foi, Lucas? Foi tranquilo. Então. Natália está aqui comentando, que é muito legal essa parte. Ah, que bom. Eu também achei bem massa. Então, a gente calculando a frequência desses alelos, a frequência de M e a frequência de M, que seria a frequência P e Q, a gente vai conseguir calcular a frequência genotípica na população de cada genótipo. Então, indivíduos M e M, que seriam os homozigotos M, a frequência é P ao quadrado. Então, é só elevar esse valor ao quadrado que a gente tem a frequência genotípica MM. Como a gente acha os indivíduos heterozigotos, é 2 vezes PQ. Então, é 2 vezes esse valor vezes esse. Então, a frequência de indivíduos heterozigotos é de 0,4968, ou de 49,68% da população. E indivíduos homozigotos NN é Q ao quadrado. Então, é Q vezes esse, Q ao quadrado é igual a esse valor ao quadrado. Então, a frequência de indivíduos NN é de 0,2121, ou 21,21% da população. Então, a gente já calculou as frequências genotípicas, a frequência alélica. Então, agora a gente vai calcular o número que seria previsto por essa equação de quantos indivíduos da população vai possuir cada alelo, vai possuir cada genótipo, na verdade. Então, como a gente calcula isso? Seria a frequência genotípica de cada alelo. Então, qual seria a frequência de cada genótipo na população, vezes o número total de indivíduos, que a gente tem aqui na população. Então, calculando a frequência genotípica de MM, que seria essa frequência que a gente calculou, vezes o número de indivíduos, a gente teria essa quantidade de indivíduos que é prevista para cada genótipo. Então, a gente compara, a gente pode ver que os valores são bem próximos, a quantidade de indivíduos que foram previstos com a quantidade de indivíduos reais, que estão realmente dentro dessa população. Então, a gente compara cada um desses valores, e se esses dados reais forem bem próximos desses dados previstos, a gente assume que sim, a população ela está em equilíbrio. Mas se esses números se eles estiverem muito distantes, a gente vai dizer que a população não está em equilíbrio de HW.
Mas como é que a gente vai ter certeza se esses números eles são próximos ou se eles são distantes? Então, para isso, a gente tem que usar a estatística. Nesse caso, a gente usa o teste Q² de Pearson, que esse teste, eu não sei se vocês já pegaram estatística, mas ele é um teste amplamente utilizado para comparar duas variáveis e verificar se essas variáveis elas são homogêneas entre si. Esse teste de Q² ele é usado para comparar grupo controle com grupo tratamento, ele é utilizado para comparar a eficácia de medicamentos, então ele tem uma boa aplicação dentro da estatística. E como é o cálculo desse Q², desse teste Q²? Seria a somatória dos números reais menos os números estimados ao quadrado, dividido pelos números estimados. Então, dentro desse teste Q², nós temos duas hipóteses. Nós temos a hipótese nula. A hipótese nula, ela fala que a população ela está em equilíbrio de água W, e quando a gente rejeita essa hipótese nula, a gente tem a hipótese alternativa, que é H1. E quando a gente assume isso, a gente assume que a população não está em equilíbrio HW. Então, como a gente faz esse cálculo? Então, se o Q² calculado for menor que o Q² tabelado, a gente aceita a hipótese nula. Ou seja, a gente aceita que a população está em equilíbrio. No entanto, se o Q² calculado for maior ou igual ao Q² tabelado, a gente rejeita a hipótese nula. Então, a gente assume que a população não está em equilíbrio de HW. Como a gente calcula, então, esse Q²? Como eu já havia dito, a fórmula é essa, é o somatório dos dados reais menos os dados estimados, dividido ao quadrado, esse valor ao quadrado, dividido pelos dados estimados. Então, a gente vai fazer a somatória para cada um dos genótipos. O número de indivíduos de genótipos MM, menos, que é esse valor, que é o número real, menos o número que foi previsto pelo cálculo dessa frequência, esse resultado ao quadrado, dividido pelo valor dos dados previstos, dos dados estimados. E o mesmo para cada um dos genótipos. Então, calculando tudo isso, a gente tem um valor de Q² de 0,0223. Esse valor é um valor alto? É um valor baixo? A gente tem que analisar pela tabela de Q². A tabela de Q², para quem nunca viu, é essa aqui. A gente tem nesse eixo o grau de liberdade e aqui a confiança do teste. Normalmente a gente usa 95% de confiança, ou seja, a gente vai analisar a 0,05 nesse eixo que está destacado aqui. E como a gente calcula o grau de liberdade, para a gente saber em qual linha a gente vai fazer a observação. O grau de liberdade, nesse caso, seria o número de genótipos menos o número de alelos. Então, quantos genótipos a gente tem? Nós temos 3 genótipos. E quantos alelos a gente tem? Nós temos 2 alelos. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Então, a gente vai olhar na tabela do Q² nessa linha. E a confiança que a gente quer é de 95%. Então, o valor do Q² tabelado é esse, 3,841. Então, a gente vai comparar o Q² calculado, que foi esse valor de 0,0223, com o Q² tabelado. Então, esse valor calculado, ele é menor que o valor tabelado, então a gente aceita a hipótese nula. E a hipótese nula, ela fala que a população está assim. Se o valor calculado fosse maior, a gente rejeitaria a hipótese nula e a população não estaria em equilíbrio. Ok? Pessoal, ok? Deixa eu pegar uma água aqui. Ó, Rafa falou ok, Natália ok, Vanessa ok. Carlos ok. A minha água acabou. Nos tempos secos, a garganta seca direto. Certo. E falando sem parar. Pronto, gente? Pode seguir, então? Pode. Então tá.
Então, a gente já falou de como a gente calcula, se a população está em equilíbrio ou não. Então, a gente vai ver agora algumas exceções desses cálculos que a gente fez. Uma delas é quando o gene ele está no cromossomo X, como é o caso do gene que controla a visão colorida em humanos. Então, como a gente já sabe, o homem ele possui apenas um cromossomo X. Então, se o alelo está no cromossomo X, o homem só possui um alelo, é como se ele fosse um indivíduo haploide nesse caso. Então, a frequência alélica, elas são estimadas a partir da frequência dos genótipos dos homens. Então, para o homem, a frequência genotípica é igual à frequência alélica. Ficou claro? Nessa tabela aqui, a gente tem a frequência genotípica para os homens e para as mulheres. Então, como para o homem a frequência genotípica é a mesma da frequência alélica, então a gente pode assumir que P é igual à frequência genotípica do homem. Tá? Ele pode ser dominante, ou ele pode possuir o alelo recessivo. Ele não pode ser heterozigoto. Nesse caso, nos Estados Unidos, eles observaram que a frequência alélica e a frequência genotípica dos homens que possuem visão normal é de 88%. Então, a frequência alélica é de 0,88%. E o homem que possui a discromatopsia é de 12%, ou seja, a frequência alélica recessiva é de 0,12%. De 0,12 ou 12%. Já as mulheres, não, como elas possuem 2 cromossomos, então ela possui 2 alelos. A frequência de mulheres homozigotas dominantes, então, é P ao quadrado. Então, seria esse valor de 0,88 ao quadrado, que dá 0,77. Já as mulheres heterozigotas é 2 vezes Q vezes Q, P vezes Q. Então, seria o valor de 2 vezes 88 vezes 0,12, que dá 0,21 ou 21% da população. E as mulheres homozigotas recessivas é Q ao quadrado, ou seja, 0,12 ao quadrado, que dá aproximadamente 0,02. E as mulheres que possuem visão normal, então seria o somatório de mulheres homozigotas dominantes e mulheres heterozigotas, que dá um total de 98% das mulheres na população. E apenas 2% apresenta essa discromatopsia. Um outro exemplo que foge ao padrão seria esse sistema sanguíneo AB, que é o sistema sanguíneo que nós humanos temos. Esse sistema ele é condicionado de um gene com 3 alelos. Não são 2 alelos, são 3. Nós temos o alelo A, o alelo B, que eles são codominantes, e nós temos o alelo I, que é o alelo recessivo. Então, nesse caso, nós temos 4 fenótipos distintos. Nós temos sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. Aqui nós temos esses fenótipos e quais são os possíveis genótipos. Então, quem apresenta o fenótipo A, ele pode ter o genótipo AA ou AI. Quem tem o fenótipo B, ele pode ser BB ou BI. Quem tem o fenótipo AB tem que ter os 2 alelos, A, B. E quem tem o fenótipo O tem que ter os 2 alelos recessivos, I. Então, quais seriam as frequências alélicas e genotípicas em uma população? Aqui, voltando para aquele quadro, naquele caso nós só tínhamos 2 alelos, então nós faríamos o cruzamento apenas de 2 alelos. Entretanto, nesse caso, nós temos 3 alelos. Então, a frequência de cada alelo, a frequência do alelo A, ele se mantém em P, a frequência do alelo B, ele é Q, e já a frequência do alelo I é R. A gente já conhecia o P, o Q, e agora entrou a frequência
PR, que é desse terceiro alelo. Então, com os possíveis cruzamentos de A com B, A com I, A com B, B com B, B com I com A, I com B e I com I, nós temos todos os genótipos possíveis desses cruzamentos. E aqui nós temos as suas respectivas frequências. Todos esses que apresentam 2 na frente é porque ele se encontra 2 vezes aqui nessa tabela. Então, aqui nós temos o 2PQ, porque é a frequência do cruzamento de A com B, que está aqui e está aqui. Nós temos 2 vezes PR, que seria a frequência do cruzamento aqui e aqui. 2PR, cadê? Aqui e aqui. E nós temos 2PQ, 2PR, que nós temos aqui e aqui. Então, todos esses que possuem o 2 na frente é porque ele se encontra 2 vezes aqui nesse cruzamento. Então, como a gente viu, para 2 alelos, a gente tem aquela equação que foi apresentada. Essa equação nada mais é do que 2 vezes esse valor de P mais Q, que é P mais Q ao quadrado. Então, a gente tem essa equação. Mas quando a gente tem o terceiro alelo, que seria a frequência R, a gente tem uma equação um pouco maior. Então, novamente aqui, só para mostrar para vocês, a frequência do alelo A é igual a P, a frequência do alelo B é igual a Q e a frequência do alelo I é igual a R. E aqui nós temos as frequências genotípicas para cada um desses genótipos. Então, se a gente assumir que a frequência P é igual a 0,3, a frequência Q é igual a 0,1, a frequência R é igual a 0,6, então, como a gente pode calcular a frequência genotípica e fenotípica nessa população? Então, essa daqui é uma das questões que eu coloquei para vocês resolverem, para entregar na próxima aula. Não sei se o Lucas vai querer que vocês entreguem, mas eu vou resolver com vocês através de um vídeo. Vou querer sim. Ô, Bruna, a gente dispara a atividade. Porque assim, como que funciona? A gente dispara a atividade para amanhã. Eles têm amanhã aula com a gente, só que a aula é assíncrona. Então, a gente dispara a atividade amanhã, e aí dá uma semana para eles fazerem, e aí na semana que vem, na quarta que vem, a gente dispara o vídeo da correção. Entendi. Entendeu? Então, tá, João. Então, essa questão ela vai estar lá para vocês resolverem. Então, já está aqui bem explicado, ela é mais difícil, mas já está bem explicadinho como é que a gente vai fazer o cálculo de cada uma dessas frequências. Então, não está difícil, não. Então, para finalizar, a gente vai falar um pouco desses fatores que afetam as frequências alélicas e genotípicas, que são os fatores evolutivos. Então, esses fatores podem ser por processos dispersivos e podem ser processos sistemáticos. Dentro dos processos dispersivos, nós temos o tamanho populacional, a deriva gênica, a endogamia. E dentro dos processos sistemáticos, nós temos migração, mutação e seleção natural. Vou falar rapidinho de cada um deles para vocês. Então, primeiramente, vamos falar do tamanho populacional. Então, a variabilidade genética ela está muito associada ao tamanho efetivo da população. População muito pequenas, ela tem um risco muito alto de extinção. Ela tem uma grande vulnerabilidade. E um fator que pode diminuir, de reduzir essa população, seria a presença de barreiras ecológicas ou geográficas, como é mostrada aqui nessa figura. Então, a presença dessas barreiras fazem com que a população não seja pamítica. O que significa essa palavra pamítica? Ela vem do grego pan, de todos, e do latim de miseres, que seria misturar. Então, não ocorre essa mistura de todos os indivíduos. Então, a população não pamítica ela não apresenta a probabilidade de todos os indivíduos de cruzarem entre si ao acaso e sem restrição, e assim de gerar seus descendentes. A gente pode ver aqui que com essa barreira geográfica, os indivíduos, é muito mais difícil que ocorra o cruzamento entre os indivíduos de margens opostas. Então, reduz bastante a população. Um outro fator é a deriva gênica.
nada mais é do que uma oscilação genética, que seria uma alteração aleatória das frequências alélicas ao longo do tempo, e ela afeta principalmente populações pequenas. Essa deriva gênica ela pode ser explicada por esse efeito gargalo, que é mostrado nessa figura. Aqui nós temos uma população parental, em que nós temos genes amarelos e azuis, que estão na mesma proporção, e devido a alguma condição ambiental, a gente vai ter esse processo de efeito gargalo. Seria apenas uma parte dessa população, ela irá sobreviver. Ou seja, todos esses que passam pelo gargalo irá sobreviver, e os demais não. Então, aqui a gente tem uma quantidade pequena, reduzida, de indivíduos sobreviventes, e a proporção de indivíduos com azuis, ele é muito maior do que indivíduos que possuem genes amarelos. Então, quando essa população ela cresce nas próximas gerações, ela altera a frequência genética. Então, aqui nós temos muito mais indivíduos que possuem o gene azul do que os genes amarelos. Então, essa deriva gênica altera a frequência alélica ao longo das gerações. E um processo que a gente pode explicar essa deriva genética seria o processo de desertificação, que é mostrado aqui nessa figura. Nós temos aqui o tamanho de um deserto e aqui a área florestal. Nessa condição aqui, nós temos uma frequência equivalente do alelo azão e do alelo azinho, de 50% cada um, mas com o processo de desertificação, esse deserto aumenta e a área de floresta ela se reduz muito, então muitos animais morrem nesse processo de desertificação. Então aqui os sobreviventes ele apresentam uma frequência alélica diferente da anterior. Nesse caso a frequência alélica ele se alterou para 20% e 80% para cada alelo. E nesse exemplo aqui, se houver o reflorestamento, o equilíbrio genético, o equilíbrio das frequências alélicas, ele é reestabelecido. O outro fator seria a endogamia. A endogamia nada mais é do que o acasalamento de indivíduos aparentados, ou seja, indivíduos que são semelhantes, que são geneticamente semelhantes, como é mostrado aqui nessa figura. Aqui nós temos em Azinho um alelo recessivo, que é deletério, e o cruzamento entre irmãos heterozigotos, ele faz com que se tenha uma grande probabilidade de 25% de ter filhos, uma prole, que possua os dois alelos recessivos, os dois alelos deletérios. Então, a endogamia, ela é capaz de alterar a constituição genética de uma população devido a esse aumento de homozigose recessiva. E ocorre também nesse processo uma redução da heterozigose. Então, a endogamia, ela afeta a correlação entre a frequência alélica e a frequência genotípica. E a gente sabe que os genes recessivos, eles são associados à enfermidade, e ela se manifesta quando o indivíduo ele é homozigoto recessivo. Um outro processo de força evolutiva é a migração. A migração, ela nada mais é do que um fluxo genético, um fluxo gênico, que seria a chegada de novos indivíduos na população. Então, os alelos, eles migram ao longo de uma população. E também ocorre a alteração das frequências alélicas e das frequências genotípicas. Então, essa migração, ela vai proporcionar essa alteração das frequências, e essa alteração ela vai depender da frequência de cada uma das populações que antes eram anteriormente separadas, e isso vai alterar o equilíbrio genético. A migração ela é uma força evolutiva que também pode alterar as características fenotípicas dos indivíduos. Nesse exemplo aqui, nós temos o processo de migração. Nós temos antes uma população 1 e uma população 2, que são duas populações separadas por uma barreira geográfica. Quando essas populações ela é unificadas, a gente tem uma
a alteração da frequência alélica e, consequentemente, da frequência gênica. Anteriormente, a população 1 tinha um equilíbrio de 50% para cada alelo, e a população 2 era 80% para o alelo dominante e 20% para o alelo recessivo. Quando a gente tem a unificação dessa população, as frequências mudam. Então, a frequência do alelo dominante passa a ser 65% e do alelo recessivo passa a ser 35%. Mas se essa população ela se reproduzirem ao acaso e aleatoriamente, o equilíbrio de HW ele é restaurado com as frequências diferentes das populações originais. E um outro processo de força evolutiva seria a mutação. A mutação é uma alteração na sequência de base de DNA e reflete, então, na proteína que é gerada, que é a proteína que é formada. E essa mutação, ela pode resultar no surgimento de novos alelos. Entretanto, a sua ocorrência é rara. A mutação, ela só tem importância em termos de alteração nas propriedades genéticas de uma população quando ela é uma mutação recorrente. Ou seja, ela tem que ser um evento mutacional que se repete regularmente com uma dada frequência. Um exemplo de mutação que ocorre em humanos é a anemia falciforme, no qual se tem uma substituição da timina pela adenina, e isso leva à formação de um RNA com um códon diferente. No lugar do códon GAG, nós temos um códon GUG. Então, o aminoácido que será codificado, ele é a valina no lugar do glutamato. Isso gera uma proteína que é anormal, que seria a hemoglobina S, e ela faz com que a morfologia das hemácias seja modificada, levando então a anemia falciforme nesses indivíduos portadores dessa mutação. E por fim, vou falar um pouco da seleção natural. A seleção natural é um fator ambiental que foi proposto por Charles Darwin, e Darwin ele fala que o ambiente exerce uma força que seleciona indivíduos ou organismos que sejam mais adaptados a sobreviverem nele, dadas as condições existentes no momento. Um exemplo clássico de seleção natural é essas girafas. As girafas com os pescoços longos, ela teria a maior probabilidade, a maior chance de sobreviver, porque elas conseguem alcançar as folhas mais altas, então ela consegue se alimentar melhor do que aquelas que têm um pescoço curto. Então, elas podem morrer. Então, por isso, ocorre a seleção natural de indivíduos mais altos, com os pescoços mais longos. Então, a seleção natural é uma seleção para sobrevida e reprodução em face de uma competição, e os mecanismos que modificam as características físicas e comportamentais de uma espécie. Um exemplo de seleção natural foi o melanismo industrial, que ocorreu durante a Revolução Industrial na Inglaterra, e esse melanismo ele é caracterizado pelo aumento da frequência de mariposas escuras em detrimento das mariposas claras. Isso ocorreu porque, devido à liberação de fumaças e cinzas das indústrias, ocorreu depósito de foligem nos troncos das árvores. Então, antes os predadores eles conseguiam visualizar melhor as mariposas escuras, mas devido a essa foligem, eles passaram a visualizar mais facilmente as mariposas claras. Então, as mariposas escuras elas passaram a se camuflar dos predadores e as mariposas claras elas ficaram mais expostas. Então, por isso, teve um aumento da frequência genética das mariposas escuras. E esse foi chamado de um processo de seleção natural chamado de melanismo industrial. Então, foi isso, gente. Pronto. Meninos, ficou alguma dúvida sobre esse processo? Sim, não, talvez. Bora. Eu fico com medo quando ninguém fala nada. Meninos, tem alguém entre nós
Só tem a gente, Lucas. Ó, o Eduardo tá batendo palma. Deixa eu ver quem mais. Só sobrou o Eduardo entre Só tem nós. Eduardo na sala, gente. Pedro disse que foi bom. Rebeca disse que foi show. Natália Ai, dizendo que bom, obrigado, gente. Bruna. Carlos dizendo muito bem explicado, achou incrível. Muita gente está comentando, então estou Ai, te que bom. elogiando. Que bom, que bom. Eu fiquei com medo de me perder um pouco nos cálculos. Eu falei, será que eles vão conseguir? Porque assim, né, matemática é bom a gente ir resolvendo junto com eles. Eu tenho uma mesa digitalizadora para Eu não fazer. tenho, eu não tenho isso ainda, não tenho essa prática ainda. Aí eu fiz dessa forma, falei, será que vai ficar claro? Mas com os exercícios eu acho que vai ficar melhor para eles fixarem o conteúdo. Ó, meninos, então hoje a gente posta a aula para vocês, posta a aula gravada. Amanhã, 10h40, vai disparar para vocês a atividade. E aí, na semana que vem, na próxima quarta-feira, antes de começar a nossa aula, vai disparar para vocês a correção de Bruna, ok? A gente está sem intérprete, então eu vou deixar aqui só gravado que eu vou colocar também no YouTube para legendar para o Arley. Bruno, normalmente entre a Vanessa e Valnei, os dois, eles são intérpretes. Só que Valnei está afastado por questões de saúde e Vanessa não consegue dar conta sozinha e ela está tendo que cobrir justamente uma outra disciplina que Valnei também ajuda. E aí ela não está conseguindo entrar na nossa. Então a gente já tem a segunda aula sem intérprete de Libra. Entendi. É bem complicado isso, mas vamos tocando. E aí eu queria deixar aqui o Arley, que a aula vai estar no YouTube e ela vai ser e eu posto lá para que ela fique legendada. Então, normalmente eu faço isso, Bruna. Eu posto no Classroom, mas eu posto no YouTube. Do YouTube eu posto no Classroom também, porque vem legendado. E aí o Arley consegue acompanhar dessa maneira também. Tá bom? Ótimo. É uma forma, né, de tentar resolver, né? Esse ambiente remoto é um pouco complicado fazer esses processos. Então, gente, terminamos por aqui. A gente se vê novamente na próxima quarta. Na próxima quarta a gente vai ter aula agora com Camila Dutra, que vai falar de genética de populações. A genética de populações foi Bruna, genética quantitativa. Tá bom? Então, tchau, meninos. Até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigada. Amanhã eu posto a aula para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Deixa eu parar aqui a gravação. Bruna, você tem alguma dúvida de como manusear lá no Classroom? Não, eu já tinha entrado na aula passada, na matéria passada. Eu acho que tá tudo tranquilo. É para postar lá, né, Lucas? Isso. Amanhã. A aula, se você quiser postar, eu posso até postar, como você já me passou os slides, eu transformo em PDF. Eu vou te mandar atualizado, porque eu fiz umas alterações nos slides. Tá bom, então. Foi pouco, mas eu fiz. Aí eu te passo, aí você posta lá para mim. E amanhã eu posto as aulas.